Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um escândalo do governo Lula, isso que já não é novidade para ninguém. O escândalo agora só mudou de estatal, agora é no INSS. Parece que tem familiares do Lula envolvido nessa questão toda aí. A gente vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O presidente Lula não vai participar do ato pelo Dia do Trabalho em São Paulo. Ele gravou um vídeo para centrais sindicais. Olha só, dirigentes sindicais pediram para o presidente comparecer a este evento, mas aliados dizem que ele não quer se comprometer com atos esvaziados como no ano passado. Neste feriado, haverá eventos, ao mesmo tempo, em São Paulo e também em São Bernardo do Campo. No discurso gravado que a CNN teve acesso, Lula reforça que o movimento sindical precisa se atualizar porque não alcança os jovens. Para o presidente, os sindicatos precisam renovar as pautas e melhorar a comunicação nas redes sociais. Ele também manifesta apoio a uma pauta bem polêmica que surgiu nesses últimos meses e deve ser colocada em votação neste ano lá no Congresso Nacional: o fim da escala 6x1. A gente vai agora ao debate, começando hoje pelo Coppola. Antes de mais nada, somos todos trabalhadores aqui, né? Jornalista, bacharel em direito, influencer, ex-ministro, advogado, tá todo mundo e todos os dias aqui no nosso grande debate trabalhando. Coppola, Lula acerta ao cobrar a atualização dos sindicalistas? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas, mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte: todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa. Assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis.
É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar à sua própria festa esvaziada. Cardoso, para você, o presidente Lula acerta ao cobrar essa atualização por parte dos sindicalistas, que aqui a gente faz um combo de várias perguntas numa só questão. Acerta no tom? Acerta em não ir nesse ato sindical? Acerta em enviar ou gravar um vídeo? Bom, olá, Basília, olá. A primeira coisa, o ato não é do PT, nem da CUT. É das centrais sindicais. Não é só existe uma única central sindical. E nem o PT está convocando. Tem vários partidos que às vezes integram as centrais sindicais e outras vezes pessoas sem partido. Então vamos dizer as coisas como elas efetivamente são. Talvez até alguns dos líderes sindicais que pertencem às direções de certas centrais ficaram ofendidos serem chamados de petistas, porque tem outros partidos. Né? Basta a gente ver nos jornais quem são e como atuam, e às vezes até fazendo oposição em vários momentos ao governo. Então, acho que é necessário precisar as coisas. Em segundo lugar, eu acho que o Lula tem direito de fazer uma avaliação do que ele deve ir, não ir, priorizar o que ele acha necessário. Ele vai viajar semana que vem para a Rússia já na segunda-feira, pelo que sei. Ele pode querer ficar nesse período acertando coisas, etc., e não ir ao ato. Ou então avalia que a presença dele não nesse caso, deveria ocorrer. Bom, esse é um direito dele. Ele gravou uma mensagem, portanto, ele estará presente por mensagem. Uma mensagem, a meu ver, corretíssima. Ou seja, é necessário que o movimento sindical se atualize? Sim. As relações de trabalho mudaram, a realidade mudou e os sindicalistas não conseguiram, como também muitas vezes alguns partidos políticos não conseguiram trazer jovens para as suas fileiras. Então isso é necessário que se pense, isso é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, nem só dos sindicatos brasileiros. Então nós temos que entender essa mudança dos tempos para podermos adequar às realidades. Mensagem corretíssima do presidente Lula. Respondido a pergunta, como o Caio derivou para outro assunto, eu me permitiria também derivar. Né? Eu desconheço não, seria mentira, mas a maior parte das investigações no Brasil, diria 97%, não começam de ofício. Começam por provocações. Ou notícia da imprensa, ou alguém representa, ou eu tenho uma troca de situações de provas. Só que há uma clara postura diferenciada em governos. Alguns recebem a notícia ou leem jornais e não fazem nada. E quando começam a fazer, ficam com medo e querem nomear um diretor-geral da Polícia Federal que evite investigações, como aconteceu no caso do seu Jair Bolsonaro, que, segundo Sérgio Moro, que ainda é usado por muitos, estava querendo calar a Polícia Federal. Claro, o governo leu no jornal uma notícia. Foi atrás, investigou seriamente, em sigilo, um excelente ministro da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Carvalho, uma Polícia Federal bem dirigida pelo André Rodrigues, fizeram o trabalho. E na hora que reuniram indícios veementes de fraude, tomaram as medidas cabíveis. É assim que se faz. Claro, eu não coloco pessoas para controlar
Nada, porque pode prejudicar A, B, C ou D. Claro, eu faço investigações sérias de uma fraude que não começou no governo Lula. Houve um aumento, uma elevação, porque é assim que funciona. Quando eu não pego uma coisa no início, começou em 2016, pelo que se sabe, claro, aí vem 17, 18 anos, ela vai crescendo gradativamente, é isso que os gráficos mostram. Então eu tenho que desbaratar isso. Por sorte, esse jornalista, então, deu essa notícia. Por sorte, a CGU tem gente competente e alerta que não recebe a determinação de abafar e investigou. Aliás, eu costumo dizer sempre, Basílio, algo que é importante. Os governos na história que mais sofrem são aqueles que apuram com transparência as corrupções. Sabe por quê? Porque quando você pega a corrupção, as pessoas sentem aquele mal-estar, aquele odor, e isso acaba atingindo o governo que investiu em descobri-la. Isso é da vida. Governos que abafam, muitas vezes, não têm esse odor circulando. Só depois, quando saem. Depois vão descobrir rachadinha, vão descobrir compra de casas em dinheiro, vão descobrir muita coisa depois. Claro, a venda de joias, mas durante o governo nem sempre isso acontece porque procuram abafar. Porque os seus órgãos, tirando a Polícia Federal, que continua firme na sua determinação de autonomia, outros simplesmente ficam quietos, porque são nomeados por presidentes da República que pedem silêncio em relação aos amigos, mas ação em relação aos inimigos. Esse tipo de coisa, portanto, é, a meu ver, mérito sim do governo. Ah, houve uma notícia de jornal? Apura. Não nomeia gente que abafa. Age. Isto é a um governo que quer colocar as coisas em pratos limpos. Ah, mas nem dirige, o irmão do presidente não dirige propriamente uma associação, mas integra uma diretoria lá, tal, etc., um dos nomes. Ah, mas vai pegar uma... Não importa. Não vou abafar porque tem um irmão meu lá. Não vou abafar porque tem um aliado político meu lá. Como, repito, tentaram fazer, não conseguiram, felizmente, aqueles que queriam controlar a Polícia Federal, segundo Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Portanto, mérito sim para um governo que investiga, não importa onde vem a notícia, porque às vezes governos se acompliciam com o silêncio, leem as notícias e não fazem nada. No pronunciamento pelo Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou de vários assuntos. Eu gostaria de debatê-los aqui com os senhores. O presidente falou da fraude no INSS, toda a repercussão polêmica de momento envolvendo demissão do presidente do INSS, pressão para que também o ministro seja tirado do cargo. Vou aqui à declaração de Lula. O nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas. E ele aumenta a história. Diz: determinei à AGU, que é a Advocacia Geral da União, que as associações que praticam cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas, ou seja, os aposentados e pensionistas, que foram lesadas. Coppola, o discurso do presidente lhe convence? É evidente que não. Inclusive, ele dialoga com os meus argumentos iniciais. Mas antes de endereçar diretamente a sua questão, Basília, obviamente, então, em primeiro lugar, me retratar. E quando eu falo petista, realmente fiz uma generalização, posso me referir a todos os movimentos sindicais da esquerda. Eu tive acesso apenas aos relatos sobre a mensagem, essa é a primeira citação da mensagem do Lula que eu estou ouvindo. Esse é outro ponto. E o doutor Zé Eduardo disse que as investigações não costumam começar ex officio, e de fato isso é uma realidade. Ocorre que a situação só chamou a atenção de um jornalista porque já havia mais de 60 mil processos com a mesma causa de pedir. E isso são indícios veementes de fraude. Será que ninguém no Ministério da Justiça percebeu isso? A Advocacia Geral da União, o Ministro da Justiça, enfim, as autoridades, a Polícia Federal, né? E o doutor Zé Eduardo usou a seguinte expressão: por sorte, o jornalista deu a notícia. Zé, não foi por sorte, tem que ver os relatos dele. Ele insistentemente, por lei de acesso à informação, foi atrás desses dados que o governo relutantemente cedeu após meses e meses de recusa ilegal. Então, restabelecida aqui a verdade dos fatos, vamos então comentar a frase do Lula. Como o governo Lula desmontou um esquema? Não. Quem desmontou, como eu disse, foi a imprensa ao denunciá-lo, ao apurá-lo com insistência e denunciá-lo. O que o governo Lula fez, ele aprimorou, ampliou e agravou o esquema,
que era um esquema que estava na casa dos milhões, e sob Lula 3 foi para a casa dos bilhões. Então, querer colher os louros por combater um esquema de corrupção, né, que o governo foi negligente, porque, repito, já sabia da situação há pelo menos um ano, né, e milhões de idosos foram usurpados do seu patrimônio nesse ínterim. Então, isso é gravíssimo e não tem como o governo capitalizar isso como uma vitória, pelo menos não na minha interpretação, Basílio. Bom, depois do Petrolão, depois do Mensalão, depois enfim, do escândalo que começou lá com os Correios, lá que o Roberto Jefferson jogou a merda toda no ventilador, agora a gente tem mais um escândalo no INSS. Pois é. E logo no comando do governo Lula. Que coincidência, né? Que novidade. E me parece que esse novo escândalo aí, que não começou agora, aparentemente, são mais de 6 bilhões desviados aí de dinheiro do contribuinte, de dinheiro dos trabalhadores, de dinheiro dos pagadores de impostos no Brasil. Bom, o que se sabe até agora é que se tem aí os familiares, um familiar do Lula, sei lá, um parente do Lula, parece que está envolvido aí, parece que, sei lá, uma empresa ou uma associação, sei lá, um sindicato que tem me parece que o irmão do Lula como presidente, esse sindicato então estaria sendo beneficiado com esses recursos aí que estavam sendo desviados do INSS. E isso não é novidade para ninguém quando se refere ao governo Lula, quando se refere à família Lula, né? É muito característico estar nas páginas de jornais e ter a polícia ter a polícia na sua casa para fazer investigações. Então são pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de situação e que não se incomodam mais nem com mídia, nem com polícia, né, e nem com absolutamente nada. Na verdade, eles mandam em tudo porque estão com a máquina na mão. E quem está com a máquina na mão, evidentemente, de certa forma, detém aí boa parte do poder. E essa boa parte, eles usufruem de maneira maliciosa, de maneira em que se beneficiem com a maior parte do bolo, né? Se beneficiem de forma em que enriqueçam cada vez mais. Então tivemos aí a descoberta e a investigação da Polícia Federal nesse escândalo todo aí, nessa graninha que estava sendo desviada aí dos contribuintes e que tem como alvo aí o governo Lula. Mas, como eu já disse, o governo Lula não está muito preocupado com isso porque já está acostumado com esse tipo de situação. E ter ainda mais esse parente aí do governo Lula envolvido, aí que fica mais delicado ainda, porque indiretamente vai respingar nele, com certeza.
E aí, esse ministro aí do governo Lula também, que parece que já pediu para sair, aí também deixa o próprio governo numa saia justa para poder explicar tudo isso que está acontecendo e tudo isso que está sendo apurado pela Polícia Federal. Esperaremos aí o desdobramento do que vai acontecer, o que não vai, enfim. Vai acabar tudo como sempre acaba. Em pizza. Acaba não acontecendo absolutamente nada. Fica presos ali, quem for preso vai ficar preso ali um tempinho e depois sai. E aí com a ajuda do STF e tudo mais. É assim que funciona. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e até breve.